Nossa Senhora, no momento da redenção, a morte de Jesus na cruz, ela estava ali junto do seu filho. Se nós olhamos todo o mistério da cruz, nós podemos descobrir aí muitas coisas. Podemos, na cruz do Senhor, descobrir a humildade, podemos descobrir a pobreza, podemos descobrir o amor, a misericórdia e até a devoção, do terço da misericórdia. Vem exatamente desse mistério da cruz. Às 3 horas da tarde, o Filho de Deus, ele rende o Espírito, ele morre e completa ali a redenção, Mas também nós podemos descobrir a força, a coragem, a fortaleza, a firmeza. Quando Jesus começa a paixão e todo o processo da paixão, Jesus ele precisa de uma força muito grande. Jesus está para realizar um grande ato de amor e de renovação do mundo. Isso vai exigir muito, e exige tanto da sua humanidade, da sua natureza humana, que enquanto Jesus está no Horto das Oliveiras, ele entra em profunda agonia e sua sangue. Porque é um grande combate que há ali. E depois, à medida que a paixão ela vai avançando, Jesus então depois vai ser preso, Jesus vai ser esbofeteado, Jesus vai ser flagelado, coroado de espinhos, e a cada passo que a paixão vai avançando, nós vemos que Jesus precisa sempre de uma coragem e de uma fortaleza muito grande, No filme da Paixão de Cristo, traz aquele detalhe que quando bateram em Jesus com as varas, no primeiro momento da flagelação, quando acaba aquele momento e depois eles vão flagelar Jesus com o flagelo, propriamente dito, naquele momento Jesus ele ergue e ele diz, Pai, estou pronto, E sabe que vai vir ainda o pior, e ali ele se enche de uma força nova diante do Pai. Ele vê a necessidade da redenção e se põe de pé para continuar e começar ali a flagelação propriamente dita, E aí vem a cruz e a morte. Nossa Senhora também precisa de uma força muito grande para participar e acompanhar tudo isso, E no texto em latim, quando fala que Nossa Senhora está aos pés da cruz, diz Stabat Mater. Essa palavra Stabat significa estar ali, mas com uma postura, digamos, de firmeza. Não é simplesmente estar num lugar, mas é estar ali numa atitude de firmeza, Nossa Senhora não está aos pés da cruz caída, Nossa Senhora está de pé, ereta, firme, porque ela sabe que, embora aquele momento seja duro, era necessário, Como Jesus viria dizer depois lá aos discípulos, Vocês não lembram? As profecias diziam, era necessário que o Filho do Homem fosse entregue e tal, Nossa Senhora sabia, era necessário. E estava ali corajosa aos pés da cruz do seu Filho Jesus, Nós precisamos também hoje, nós também precisamos dessa fortaleza para nos unirmos ao mistério do Senhor, Todos nós cristãos, no dia em que nós fomos batizados, nós nos unimos aos mistérios da vida do Senhor, Precisamos de fortaleza para estarmos junto do Senhor. Olhando lá os ensinos de diversos autores, eles falando sobre a fortaleza, por exemplo, eles dizem assim, fortaleza, ela vem
para que nós tenhamos uma vontade firme de não abandonar a busca do bem, que é árduo e difícil. Isso é a fortaleza. É a pessoa não esmorecer na vontade de buscar o bem árduo e difícil. E a gente sabe quanto que coisas importantes custam para nós, né? A fortaleza nos dá essa capacidade. Também dizem, a fortaleza, ela nos torna capazes de buscar o bem árduo e ao mesmo tempo nos torna capazes de resistir às tribulações que vêm, né? Se a gente utiliza a imagem de um campo de batalha, tem hora que o soldado tem que ter a coragem de avançar com armas nas mãos e enfrentar os inimigos. Tem hora que o soldado tem que ter a força de ter paciência e aguardar, esperar, né? A fortaleza nos leva a isso, a coragem de ir e buscar, a coragem de esperar e resistir nas tribulações, né? Na comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, aquilo que nós precisamos viver, o carisma é estar aos pés da cruz para a redenção da humanidade. Se a fortaleza é buscar um bem árduo, imagina esse bem, buscar a redenção do mundo. É um bem muito árduo e para Jesus custou a paixão e a cruz, né? A Nossa Senhora custou ver o seu filho entregue e convicção entregar o seu filho ali, aos pés da cruz e se unir a ele. Buscar a redenção do mundo, que poderíamos dizer significam três coisas que se completam e se realizam ao mesmo tempo. Buscar a glória de Deus, esse é o primeiro aspecto da redenção do mundo, né? A santificação do mundo para Deus, né? Buscar a glória de Deus, santificar as pessoas e santificar a nós mesmos, né? Esse é o bem que nós precisamos buscar, o bem árduo e tão necessário que nós precisamos buscar. É claro que na comunidade Mater Dolorosa somos chamados especialmente a viver isso, mas de alguma maneira essa é a vocação também de todos os batizados, né? O preço para então nós vivermos isso muitas vezes será a fidelidade em coisas comuns do dia a dia. Qual o preço que nós precisamos pagar para que a glória de Deus se realize na nossa vida, para que a nossa vida seja instrumento de salvação e redenção para as pessoas e um caminho onde nós vamos também nos tornando santos, como Deus é santo? Um primeiro caminho é pagar o preço da fidelidade de um amor que se realiza nas coisas pequenas do cotidiano. Esse é o primeiro preço que deve ser pago. E isso não é fácil, né? Ser fiel e viver um amor fiel no cotidiano, nas coisas pequenas e simples do dia a dia, como que custa, né? Como que custa? Naquela trilogia de uns 10 anos atrás, do Senhor dos Anéis, lá no terceiro filme, no finalzinho, tem uma imagem muito interessante, né? Que depois de que tinha se resolvido lá todas aquelas guerras e batalhas, né? E eles tinham conseguido vencer o mal. Aconteceu que estavam lá os pequenos hobbits de volta lá no vilarejo deles e depois de não sei quantos meses lá enfrentando batalhas, guerras, quase morrendo diversas vezes, estavam lá na cidade deles, sentados lá numa mesa, na taberna, e estava tudo tranquilo. Interessante
essa imagem, porque assim como é necessária uma grande coragem de ir para o campo de batalha e aí enfrentar muitas vezes o perigo, muitas vezes é necessária uma grande coragem para viver a batalha daquilo que é comum no dia a dia, durante dias, semanas, meses, anos, e permanecer ali naquilo que é a missão da pessoa no seu dia a dia. Muitas vezes, para essa batalha de uma fidelidade de amor no dia a dia, é necessária uma coragem muito maior, né? E aí, então é necessário essa fortaleza que é sabedoria e coragem de descobrir a grandeza de Deus naquilo que é comum e cotidiano. Descobrir a força de Deus que está ali e abraçar essa força de Deus que está ali. Ali, no dia a dia, no cotidiano, nas coisas comuns, as coisas comuns que fazemos todos os dias: acordar, sair para trabalhar, tomar café, fazer a faxina da casa, cumprir bem lá o seu trabalho, seja ele qual for, né? Lidar com as pessoas do dia a dia, enfim. Ali, naquele dia a dia, naquele cotidiano, é necessário uma oblação, é necessário um sacrifício a ser realizado. É necessário. Assim como era necessário que o Filho do Homem morresse na cruz, é necessário uma fidelidade de amor em cozinhar todos os dias, limpar o banheiro todos os dias, e tudo aquilo que nós sabemos que faz parte da nossa vida, né? Resistir à aparência de inutilidade daquilo que é cotidiano. A pessoa está no grande campo de batalha e diz: aqui eu sou um grande herói. A pessoa faz coisas comuns e simples no dia a dia e diz: eu sou um inútil, não faço nada de extraordinário. Quando talvez exatamente naquele cotidiano esteja sendo um grande herói. E talvez ali esteja a missão mais importante. Talvez ali esteja se realizando a redenção mais importante, né? Muitos não têm coragem de viver essa missão redentora nessa aparência de inutilidade do cotidiano. E muitas graças se perdem, né? O amor, ele se torna forte e leva a pessoa a essa fidelidade do cotidiano, mas o amor também, ele deve ser fiel e generoso. E a generosidade, muitas vezes, ela está em pequenos detalhes. Além daquela fidelidade de amor do cotidiano, em que a pessoa está sempre ali onde precisa, faz o que é necessário, põe o coração naquilo que está fazendo, não é? Mas às vezes, o amor forte, ele tem detalhes, pequenos detalhes de generosidade. A pessoa, por exemplo, ela pode estar ali arrumando a casa e fazendo ali uma grande faxina, e aí depois de arrumar e deixar tudo bonito, limpo, cheiroso, a pessoa, com um detalhe a mais, põe uma planta em cima da mesa para dar um destaque. Ela já tinha feito tudo aquilo que deveria fazer, mas por que não colocar uma planta, uma flor que vai dar um destaque diferente, uma beleza diferente no ambiente? E a pessoa faz isso. Muitas vezes, então, a fidelidade, a fortaleza se torna pequenos detalhes de generosidade, de gratuidade, né? É o detalhe a mais que pode ser oferecido, né? Mas também, por outro lado, nós precisamos alcançar a maturidade do amor e muitas vezes
é necessário passar por muitas purificações, né? Muitas vezes, para alcançarmos a maturidade do amor e do nosso seguimento do Senhor, é necessário amadurecer e purificar muitas coisas. E aí o Senhor, Ele vai preparar, conforme a necessidade de cada um de nós, vamos dizer assim, muitas contrariedades, muitas tribulações e mesmo muitos sofrimentos necessários para que o nosso amor se torne maduro, a imagem do amor de Deus, né? E aí nesse momento, no momento das contrariedades, das tribulações, dos sofrimentos, enfim, nesse momento precisamos de uma força ainda maior, de uma fortaleza ainda maior, né? E talvez exatamente ali esteja uma grande missão de salvação e de redenção para a pessoa naquele momento. Aquelas contrariedades do dia a dia, né? Que a gente quer chegar no compromisso, o ônibus quebra, né? E a gente chega atrasado, é uma confusão danada na hora que chega no trabalho, e tentar explicar que o ônibus, né? É aquelas contrariedades e tribulações que acontecem, mas coisas mais graves, né? Que podem trazer um grande sofrimento. Até mesmo na vida espiritual, muitas vezes grandes aridezes, depois de experiências, digamos assim, tão bonitas de Deus, momentos de um silêncio de Deus na vida da pessoa, né? Não que Deus esteja ausente, mas Ele está ali, silencioso na vida da pessoa, e já não é mais aquele fogo extraordinário, é uma ação silenciosa da graça de Deus na vida da pessoa, e é necessário ali essa força do Senhor, não é? Para deixar que a obra de Deus e a obra da nossa santificação e redenção aconteçam ali. É necessário então muita paciência, né? Muita paciência. A virtude da paciência é muito mais importante do que a gente imagina, não é? A paciência significa suportar sofrimentos físicos e morais sem tristeza. Essa é uma das definições de paciência que se dá. Suportar sofrimentos físicos e morais sem tristeza. Bom, sofrimentos todo mundo passa nessa vida, é impossível passar uma vida sem muitos sofrimentos, né? Agora a questão é passar tudo isso sem tristeza. Isso é paciência, né? Paciência. Paciência, porque nós precisamos nos conformar à vontade amorosa de Deus, que sabe o que é melhor para cada um de nós em cada momento. E a gente sabe, né, que então quando a gente vai perdendo a paciência, a gente começa a reclamar e murmurar. O que está por detrás, né, da reclamação, da impaciência, da murmuração? O que está por detrás? No fundo, é uma falta de fé. A gente não acreditar que Deus cuida da nossa vida e permite as alegrias e sofrimentos necessários para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, né? No fundo é isso, né? Paciência para nos conformar à vontade amorosa de Deus, que às vezes é misteriosa mesmo e dura, mas necessária para o nosso bem. Para paciência nos sofrimentos, para unir-se à cruz de Jesus e a Nossa Senhora. Paciência para, nesses momentos duros, reparar os nossos pecados. Paciência para cooperar com Jesus na obra da redenção. Paciência para que nós possamos descobrir, para além dos sofrimentos, o fruto da felicidade eterna. Os sofrimentos passam, o fruto da paciência permanece eternamente. Os autores espirituais dizem que há graus de paciência.
Dizem que o primeiro grau da paciência é não lamentar-se, não reclamar de nada. Esse é o primeiro. São 5. Primeiro grau da paciência é não lamentar, não reclamar de nada. O segundo grau da paciência é viver a tribulação com serenidade e paz, né? Segundo grau. Terceiro grau da paciência, aceitar a cruz por amor a Deus. Quarto grau da paciência, a alegria vivida no momento da cruz. Então não é resignação, alegria vivida exatamente porque é o momento da cruz. Quinto grau da paciência, a loucura da cruz. A pessoa prefere o sofrimento ao prazer, porque deseja configurar-se a Cristo crucificado. Por isso que dizem a loucura da cruz, né? Bom, subir esses 5 degrauzinhos aqui não é fácil, né? É bem pior do que subir uma escadaria com artrose nos joelhos, né? São 5 degraus apenas, mas são duros, né? Mas o fato é que homens e mulheres de carne e osso como nós conseguiram chegar lá no topo. É possível, né? E aí, é claro, para a gente conseguir viver essa fortaleza, nós precisamos de um grande auxiliador, que Jesus no Evangelho chama de Paráclito, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, o que ele faz? Entre os diversos dons, ele nos concede o dom da fortaleza. E o que faz o dom da fortaleza? Ele nos dá novo vigor. Ele nos leva a superar toda a tibieza, aquela mornidão espiritual, né? Depois, torna a alma corajosa no bem e no sofrimento. Depois, leva a sofrer com alegria. E leva ao heroísmo nas coisas pequenas e grandes. O heroísmo nas coisas pequenas e grandes. O Espírito Santo faz isso, né? O Divino Consolador, ele realiza isso na alma da gente, né? Ainda bem que a fortaleza, ela é claro que pode ser fruto de muito exercício, muita luta, mas sobretudo é fruto de uma graça de Deus, né? Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, abraça a cruz porque é sustentado pelo Espírito, né? Hebreus capítulo 9, pelo Espírito eterno, ele entrega a sua vida como sacrifício, né? Nossa Senhora está firme aos pés da cruz porque é sustentada pelo Espírito do Senhor, né? E nós também podemos estar ali, seja como membros da comunidade Mater Dolorosa ou não, como batizados, né? Também podemos estar ali. Podemos estar ali com um amor forte, vigoroso, porque o Espírito do Senhor nos sustenta, né? Então hoje vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos sustente, nos acompanhe, né? Nesse caminho de amor, nesse caminho de força, nesse caminho de redenção, de poder de Deus na nossa vida, na igreja e no mundo.